Olá, tudo bem? Eu sou a Artesã Duca Santos e na aula de hoje eu vim confeccionar com vocês essa linda peça que pode ser utilizada como um porta-travessas, pode ser utilizada também como uma toalhinha e também pode ser utilizada como um módulo para a partir dela podermos fazer outras peças. Inclusive, em breve aqui no canal nós iremos fazer um caminho de mesa e um centro de mesa a partir desse módulo, certo? Outra coisa importante passar para vocês é o tamanho dela, tá? Então assim, ó, pra toalhinha ela fica um tamanho ideal porque ela ficou com um tamanho de 23 centímetros, tá? Então assim, toalhinha para estante, fica bem bonitinha, certo? Com o fio na cor branca, vamos iniciar o nosso trabalho com um laço mágico. Vou subir 3 correntes, 2, 3, que será o nosso primeiro ponto alto. Agora, vamos colocar dentro do anel mágico mais 17 pontos altos, totalizando 18 pontos altos. Eu vou terminar aqui os meus 17 pontos altos e já retorno com vocês. Terminei aqui os meus 17 pontos altos, com as 3 primeiras correntinhas, totalizei 18 pontos altos. Agora, eu vou fechar o anel mágico e vou finalizar essa volta na terceira correntinha que fiz para iniciar. Então, na terceira correntinha, eu fecho essa volta com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o meu fio branco e vou arrematar as pontas e retorno com vocês, já trabalhando com o fio na cor verde. Aqui eu já cortei o meu fio branco, já arrematei as minhas pontas. E agora vamos trabalhar com o fio na cor verde. Eu já dei aqui uma laçada inicial e vou prender aqui em qualquer um desses pontos altos que fizemos no miolo com um ponto baixo. Vou subir 3 correntes, 1, 2, 3 correntes que faz a vez do primeiro ponto alto, uma corrente de intervalo, laço fio, um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, próximo ponto, um ponto alto. Vou repetir essa sequência de um ponto alto com uma corrente de intervalo por toda a volta do miolo que fizemos. No total, teremos 18 intervalos de uma corrente. Fiz a minha última corrente, vou fechar essa minha volta aqui na terceira corrente que fiz para iniciar, com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o espaço à frente. Vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, 2 correntes de intervalo e um ponto alto no mesmo intervalo. Então, aqui eu fiquei com um leque de um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes. Vou pular um intervalo, no seguinte vou repetir o leque. Um ponto alto, 2 correntes, ponto alto no mesmo intervalo. 2 correntes.
Vou pular o intervalo, no seguinte, vou repetir o leque. Vou continuar assim até terminar a minha volta. Quando chegar aqui no final, terei um total de 9 leques e 9 espacinhos de 2 correntes. Cheguei aqui no final, fiz meu último leque, minhas 2 correntes de intervalo e vou fechar a minha volta na terceira correntinha que fiz para iniciar. Está ficando assim. Novamente, vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do lequinho. Vou subir com 3 correntes. Faz a vez do primeiro ponto alto. Mais um ponto alto. Duas correntes. E 2 pontos altos. No mesmo intervalo. Então, ficamos com 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 2 pontos altos dentro do leque. 2 correntes. Vamos pular esse intervalo e dentro do leque vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Duas correntes dentro do leque, 2 pontos altos. 2 correntes, novamente 2 pontos altos. Vamos seguir essa sequência de repetição até terminarmos essa nossa terceira carreira na cor verde. Cheguei no final da minha volta, vou fechar a minha carreira na terceira corrente que fizemos para iniciar. Todas as nossas carreiras vamos fechar assim, tá? Com ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar no ponto alto seguinte com ponto baixíssimo, vou fazendo um ponto baixíssimo e mais um para entrar dentro do leque. Aqui dentro do leque, vou subir com 3 correntes e vou colocar mais 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos no mesmo intervalo. Tá? Então, vamos trabalhar leque sobre leque. 2 correntes de intervalo, próximo leque, 3 pontos altos, 2 correntes de intervalo e 3 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes e dentro do leque, repete o leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou repetir essa mesma sequência até chegar no final da minha volta. Finalizei a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, no próximo ponto, um ponto baixíssimo, ponto seguinte, um ponto baixíssimo, e próximo, um ponto baixíssimo. Cheguei dentro do leque novamente. Aqui dentro, vou subir as 3 correntinhas,
fazer mais 1, 2, 3 pontos altos. Fiquei com 4 pontos altos. 2 correntes de intervalo. E vou repetir os 4 pontos altos dentro do mesmo intervalo, mesmo espacinho. 3, 4. 1, 2 correntes dentro do próximo leque. 4 pontos altos. Duas correntes de intervalo e mais 4 pontos altos. Três, 4. Duas correntes, passo para o próximo leque. Vou repetir essa sequência de 4 pontos altos, duas correntes e 4 pontos altos dentro de cada um dos leques da carreira anterior. Finalizei a minha quinta volta, 1, 2, 3, 4, 5, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou caminhar nesses pontos seguintes com ponto baixíssimo até chegar lá dentro do leque. Então, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. Novamente, cheguei dentro do leque. Agora, vamos dar início à nossa quinta e última carreira com o fio na cor verde. Vou subir com 3 correntinhas. E vou fazer dentro do mesmo intervalo, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Fiquei, então, com um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Duas correntes de intervalo. E dentro do mesmo espacinho, dentro do mesmo espaço da carreira anterior, vou colocar mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes de intervalo. Então, nessa última volta, vamos fazer 3 correntes de intervalo. Vou passar para o próximo leque e fazer os meus 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 1, 2 correntes de intervalo. Novamente, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 correntes. E vou repetir essa sequência até chegar aqui no final da minha carreira. Chegando aqui, eu vou cortar o meu fio verde e vou arrematar as pontas. Aqui eu finalizei a minha sexta volta no fio verde e já cortei meus fios. Já dei meu lacinho inicial no fio branco e vou prendê-lo em um desses intervalinhos, tá? Só que aqui, ó, bem aqui, no primeiro ponto alto que fizemos. Vou prender com ponto baixo. Prendi aqui. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Vou fechar na primeira com um ponto baixo, formando um picô. Ponto baixo no próximo ponto. Uma, 2, 3 correntes, ponto baixo na primeira. Ponto baixo no próximo ponto. 2, 3 correntes, ponto baixo na primeira, ponto baixo no próximo ponto.
1, 2, 3 correntes, ponto baixo, no próximo. 1, 2, 3 correntes, fecha com ponto baixo e prende dentro do espacinho de 2 correntes. 1, 2, 3 correntes, ponto baixo, prende no espaço de 2 correntes com ponto baixo. Então, dentro do intervalo, já temos 2 picôs. Vamos fazer agora o terceiro. 1, 2, 3 correntes. Vamos fechar o picô na primeira corrente, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Vamos repetir aqui do outro lado o mesmo processo. Ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, 3. Fecha o picô. Prende com ponto baixo no próximo ponto. 1, 2, 3. Fecha o picô. Prende no próximo ponto. 1, 2, 3. Prende no próximo ponto. Vai ficar assim o bico do nosso trabalho, tá? Então, 1, 2, 3, 4 picôs de um lado, 1, 2, 3 no meio e 1, 2, 3, 4 do outro lado. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho, tá? Vamos fazer 1, 2, 3 correntes e vamos prender aqui com ponto baixo. Então, caminhando pra cá, vamos virar o trabalho assim, fica mais fácil pra gente prender ali. Prende com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No espacinho à frente, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Próximo intervalinho de 2 correntes, vamos prender com um ponto baixo. 1, 2, 3, próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3, lá em cima. Chegamos lá em cima na primeira carreira. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês certinho. Ó, tá? Vai ficando assim, vai ficando em relevo, tá? Esse detalhezinho aqui. Então, a gente chegou lá em cima, onde fizemos nosso primeiro leque. Então, essa última correntinha que a gente fez 3, vamos prender dentro do intervalo que a gente fez o leque, tá? Então, aqui a gente prende com ponto baixo. Dentro do intervalo. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Tá? Agora, como ele tá aqui em cima, a gente vai fazer uma corrente. E agora, vamos voltar por aqui, ó, descendo este carreiro. Vamos fazer este caminho aqui. Então, eu fiz uma corrente e vou prender o meu fio no outro intervalinho do leque. Então, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Ponto baixo. No intervalinho de correntes à frente. 1, 2, 3 correntes. Mais um ponto baixo no próximo intervalo. 1, 2, 3 correntes. Ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Próximo intervalo de correntinhas. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Cheguei lá no primeiro, vou prender no primeiro ponto
um ponto baixo. Então, o nosso trabalho tá ficando assim, tá? Cheguei lá na ponta do nosso leque, vou repetir o mesmo processo que eu fiz com vocês neste leque aqui, tá? Cheguei aqui na ponta, finalizei os picôs, tá? E agora vamos dar início. Continuação aqui, 3 correntes, ponto baixo. Agora vamos repetir a mesma sequência que a gente fez lá no início, com 3 correntes. Vamos subir até lá em cima. Agora vai ser um processo de repetições, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá no início, que eu ensinei pra vocês no início desse acabamento. E vamos... É só uma repetição. Então, aqui eu cheguei aqui em cima, lá no primeiro lequinho que a gente fez, na primeira carreira do leque. Vou prender aqui no mesmo intervalo do leque com ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. E vou descer essa outra lateral aqui, repetindo o mesmo processo em todos os meus leques, tá? Eu vou terminar o meu aqui, vou terminar todo o meu bordado aqui das minhas pétalas, e depois, quando eu terminar, quando eu chegar aqui no final, eu retorno e mostro pra vocês como que ele ficou. Aqui eu já fiz uma boa parte do meu, tá? Tá quase pronto, quase finalizado já. Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu cheguei aqui na minha penúltima pétala, tá? A minha última, na verdade. A última pétala. E essa aqui foi a pétala que eu iniciei o bordado das pétalas, tá? Então, eu cheguei aqui no final, finalizei essa, encerrei aqui, fiz aqui o meu ponto baixo aqui. E agora, eu vou encerrar o meu bordado, vou finalizar o meu bordado subindo aqui, tá? Então, eu vou fazer 3 correntinhas, vou prender aqui, 3 correntinhas, prende aqui, 3 correntinhas, prende aqui, 3 correntinhas, prende aqui, 3 correntinhas, finaliza aqui onde iniciamos, tá? Então, eu vou terminar aqui e já retorno com vocês. Então, aqui eu terminei a minha última pétala, puxei meus fios para trás, tá? Tá aqui meus arremates, minhas pontas. Eu vou arrematar esses fios, essa aqui também. E a nossa peça da aula de hoje está finalizada. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Beijos, tchau, tchau.